Oi, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai seguir o tema voltado para a questão de saúde, né? O pessoal tá pedindo para a gente falar sobre saúde física, porque a gente estava falando de saúde também, mas saúde num sentido muito emocional, né? De convivência também. É, essa foi uma solicitação da Tereza, lá de Levi Gasparian. Beijo, Tereza, sempre atenta, né? Ela pediu para a gente falar sobre alimentação saudável, tá? É o que a gente vai falar hoje sobre alimentação saudável. Um parecer assim, até resumido, tá? Mas que vai trazer alguma diferença para a sua vida sobre alimentação saudável. Antes eu quero dar o meu beijo especial, meu alô para Rosana Vilar, que se inscreveu no canal. Seja bem-vinda, tá? O Matias, o meu colega, o meu cunhado que tá lá na Rússia estudando. Deus te abençoe, né? Chique, tenho cunhado na Rússia, viu, gente? Legal. Então, ele solicitou que a gente falasse sobre a questão da água do alho. A gente vai falar em outro momento, tá? A Erenise, que também sugeriu um outro tema, que é um tema voltado para motivação, para planos e projetos, independente da idade. Quero mandar um beijo para minha vizinha Dagmar, que está sempre assim, trazendo umas palavras legais, boas. Obrigada, tá? Para a doutora Lina, que nos motiva sempre, a Glória, que está sempre partilhando e comentando e elogiando, obrigada. A Laura, que falou para o Raul, né, que gosta muito dos meus vídeos, obrigada. A Neide, uma amiga querida que eu tô com muita saudade. A Dorcas, que está sempre com a gente, né, até me convidou para fazer uma palestra voltada à questão saúde da mulher, a partir desses vídeos que a gente compartilhou. A Daisy, lá de Paraíba do Sul, que mandou um conteúdo legal sobre lentilha, né? E a gente está sempre compartilhando, a gente é muito amiga, né? E a gente vai pensando em temas assim, você pode ir sugerindo também. Lembra de compartilhar esse vídeo, lembra de se inscrever se não é inscrito e lembra de curtir, por favor. Eu vejo assim um número grande de pessoas que assiste o vídeo, mas não curte. Será que não gostou? Eu acho que não. Acho que a maioria gostou. Assim, eu tenho essa impressão. Mas às vezes você esquece. Muitas vezes eu começo a assistir um vídeo interessante e já paro e começo a compartilhar, principalmente com alunos. E volto a assistir para assistir o final, mas esqueço de curtir. Então eu tô me policiando mais para curtir. Eu quero que você se policie para curtir também, tá bom? Então a gente vai falar sobre a questão alimentação. Lembrando que alimentar é diferente de comer, tá? O conceito é diferente. Comer é saciar o que você chama de fome, que às vezes não é fome. Poucas pessoas realmente conhecem a sensação de fome. Assim, a gente tem muito sentimento de comer alguma coisa. E o alimentar-se é mais profundo. Alimentar-se é fortalecer o seu sistema, é cuidar do seu corpo, é cuidar da sua vida de uma forma geral, né? Alimentar-se é comer com consciência, né? Comer só pelo gosto. Claro que a gente precisa comer coisas que a gente considera gostoso, né? Mas não é só comer pelo gosto, é comer com consciência. O que está fazendo, você saber o que você está fazendo. Uma outra coisa que é bom e também ruim que a gente tem que observar é que comer é algo relacional. A gente tem muito a ver o que come com as pessoas com as quais a gente convive, né? Também é cultural. Comer é muito cultural, vai depender da sua, não só nível social, mas sua família, porque eu já tenho falado isso, né? O Brasil, as culturas são muito familiares, não são tão tribais, são familiares, quer dizer, a nossa família se torna a nossa tribo, né? E é cultural também, porque vai depender de região para região, e ela, algumas vezes, é um fator religioso. A gente vai ver que determinadas crenças vão aprovar ou desaprovar algum tipo de alimentação, vão sugerir, vão motivar ou não algum tipo de alimentação, né? Então tem tudo isso, tem tudo a ver com os seus relacionamentos, a sua cultura e a sua expressão de fé. Tudo isso tem a ver com o que você come,
tá? A gente tem aquela frase interessante que você é aquilo que come. Eu acredito muito nisso, tá? Então vamos pensar um pouquinho sobre a questão comida. Já falei sobre a diferença, alimentação e comida, isso não é absoluto, não é um conceito absoluto, é um conceito muito mais filosofal, vamos dizer assim, né? Filosófico, digamos assim. Tem algumas dicas quando a gente pensa na alimentação saudável. Porque a alimentação saudável, ela pode ser relativa. Ela vai depender do estado de saúde de cada pessoa, tá? Então, o que é saudável para mim pode não ser saudável para o outro, né? Tem algumas coisas que vão seguir quase que a mesma linha, mas a gente tem que entender isso, que alguns vão precisar desse tipo de comida e o outro de outro tipo de comida, em algumas situações, tá? E é importante que a gente observe a alimentar-se pelo menos 4 vezes por semana, fazer refeições mesmo, parar, sentar, selecionar o que vai comer, né? E alimentar-se por pelo menos 4 vezes no dia, tá? Que seriam as refeições principais: café da manhã, almoço, lanche da tarde e janta, né? Você pode fracionar mais isso, dependendo da necessidade do seu organismo. O que a gente tem que entender é que a gente não pode fazer refeições enormes em momento algum. É o drama dos adolescentes, né? Meus filhos, os adolescentes. Então a gente não pode fazer refeições enormes em momento algum. Você tem que ponderar, você tem que concentrar as quantidades para você fazer. Você não vai o que na sua mente seria matar a fome. Eu costumo falar isso para os meus filhos. Eu sei o que é uma pessoa morrendo de fome. Eu já vi uma pessoa morrendo de fome. Então, eu afirmo que a maioria dos brasileiros não sabe o que é fome, sabe o que é sentimento de necessitar de colocar alguma coisa na boca, de sentir algum gosto, tá? Eu falo isso com muita segurança. E, em regra geral, quando você faz as refeições, o ideal é você começar com salada. Isso é uma dica até para quem quer controlar peso. Por quê? Porque se você começa por salada, você faz assim. As saladas têm fibras e as fibras normalmente dão uma sensação de saciez maior, tá? Então, quando você começa por salada, a tendência vai ser até você comer menos, tá? E outra questão, a cachorrinha tá latindo aqui, né? E outra questão é que você também precisa mastigar mais. Isso é importante, a gente precisa aprender a mastigar mais. Na verdade, é o tema seguinte: mastigar mais, mastigar bem a sua comida, tá? Ou o seu alimento. Outra coisa é que você precisa dar preferência a alimentos vivos. Eu gosto de usar esse termo. O que são alimentos vivos? São aqueles alimentos que, se ficar mais de horas, se ficar por determinadas horas fora da geladeira, eles morrem, né? Eles ficam murchos, eles perdem nutrientes. Eu estou falando de vegetais. Então, verduras, legumes, frutas, né, são alimentos vivos. Aqueles grãos germinados são maravilhosos, são alimentos vivos. Então, a gente deve preferir esses alimentos vivos, porque eles ajudam também no processo de multiplicação, de renovação das nossas células, e para nossa pele é maravilhoso, é fantástico, tá? Meninas em plantão. E meninos também, porque a gente quer os nossos meninos bonitos, saudáveis, né? Claro. Uma outra questão é que à noite não é o momento da gente comer comidas pesadas. A gente tem hábitos, né? Churrasco à noite, pizzada à noite, né? O ideal é que isso seja feito no máximo até 8 da noite, ou 20 horas, tá? A partir disso, vai prejudicar o sono, sim. Você pode perceber que quando você vai para um exagero qualquer, você vai para uma festa e você come muito à noite, aquele sono é perturbado, você se vira mais na cama e você normalmente acorda com uma sensação de que não foi suficiente o seu sono. Já percebeu isso? Então, presta atenção.
comer quantidades menores à noite, tá bom? Outra coisa é que você precisa conhecer a necessidade do seu organismo, por isso que eu não posso falar assim, é essa dieta, isso é saudável, isso não é saudável, entendeu? Então você tem que conhecer o seu organismo. Se você tem diabetes, você precisa de alimentos específicos. Se você é hipertenso, você precisa de alimentação específica. Se você está controlando anemia, você precisa de alimentação específica. E dependendo da anemia, entendeu? Então, a alimentação saudável, ela vai mudar conforme a condição de saúde de cada um de nós, tá? Outra coisa é que a gente precisa, independente da nossa condição de saúde, a gente precisa reduzir os alimentos industrializados. É uma dificuldade? Isso é uma grande dificuldade. Eu já falei que você tem que dar preferência a alimentos vivos, né? E diminuir os industrializados. Na nossa casa, já tem mais de 10 anos que a gente optou em reduzir a quantidade de sal. Nesses últimos meses, a gente está reduzindo consideravelmente o açúcar, tá? Eu estou tendo uma experiência muito legal, eu estou conseguindo comer, ingerir o café. Eu amo café, tá? Isso é uma outra questão, a gente vai ter que discutir isso em outro momento, mas eu estou conseguindo tomar sem açúcar e vários outros alimentos sem açúcar industrializado. E nesses últimos dias a gente está tentando, eu estou aceitando o desafio de começar a retirar o glúten da minha alimentação. Eu já estou vendo melhora, mesmo com falha, não estou fazendo assim fielmente, mas estou reduzindo. A gente começa assim, a gente reduz, vai reduzindo mais, até que a gente percebe que não tem mais necessidade daquele componente, tá? Eu achava que não conseguiria viver sem pão, tá? Eu consegui ficar uma semana inteira sem comer pão. E me sinto alimentada. Então são coisas assim que a gente vai colocando e retirando conforme a necessidade do nosso organismo, tá? Uma coisa que sempre falam, os nutricionistas principalmente falam, que no prato você tem que ter pelo menos, a média são 5 cores, tá? A média são 5 cores, mas no mínimo 3 cores. Então, o seu prato tem que ter pelo menos 3 cores. Pensa, o arroz tem uma cor, o feijão tem outra cor, a carne tem outra cor, aí os alimentos vivos vão ter outras cores também. Isso aí é bem legal. E a gente poderia falar em outro momento sobre o jejum intermitente, que é um tema que está sendo muito discutido na mídia, tá? Que, na verdade, não é o melhor para todo mundo. Para algum grupo ou grupos de pessoas vão ser favorecidos com o jejum intermitente. Para outros não será a melhor opção. Então pense nisso, que alimentar é se conhecer, é se valorizar, é se cuidar principalmente. E você merece esse cuidado, tá bom? Beijo no coração.